Você consegue entender quando começa o batismo de uma pessoa? E mais, você consegue entender essa passagem que está em Marcos 16, no versículo 15 e 16, que diz assim: E disse-lhes: Vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. As palavras de nosso Senhor Jesus. Mas então vamos a um entendimento. Está falando sobre evangelizar, de você levar o evangelho até todas as pessoas. Aí, como eu falei sobre batismo, vamos à luz da palavra sobre esse versículo. Primeiramente, eu quero que você entenda. Você evangelizar, você levar o evangelho, não se trata apenas de você levar a sua maneira de vida, a sua igreja, a sua religião, mas sim o verdadeiro evangelismo é aquele que parte do que Jesus trouxe. Em primeiro lugar, o reino de Deus e também um evangelho de arrependimento, um evangelho de salvação, um evangelho puro, um evangelho que, sim, é simples se você entendê-lo à luz da palavra, que Jesus, ele veio, deu a vida para salvar as pessoas, retirando o decreto de condenação que existia sobre o erro, o pecado original de Adão, e levando eles de volta a Deus. Quando se trata do arrependimento, é o arrependimento que a pessoa sente no coração por estar longe de Jesus, por não tê-lo conhecido antes, ou até pelas coisas que a pessoa praticou na ausência de Deus. O Evangelho, sim, ele parte, é um Evangelho de arrependimento, é um Evangelho de confissão próprio da pessoa, de reconhecimento que ela precisa desse nome poderoso de Jesus. Aí vamos aos detalhes. Quando fala assim, vá e pregue o evangelho a todas as pessoas. Não está dizendo que o evangelho tem que ser pregado a quem não conhece Jesus, a quem não é salvo. O evangelho constantemente tem que ser pregado a todas as pessoas. Então você que consegue falar a linguagem de Deus, você que consegue entender os textos bíblicos que falam sobre Jesus, sobre a salvação, você direciona as pessoas, até mesmo quem é crente, quem está na igreja já. O evangelho tem que ser pregado a todas as pessoas. O evangelho de arrependimento, de renúncia, de salvação, o evangelho de amor, o evangelho de paz. Não um evangelho de condenação, não um evangelho de leis, não um evangelho de costumes, mas sim o evangelho que Jesus nos deixou. Quando Jesus ele teve a terra, ele estava aqui, ele praticou milagres, prodígios, maravilhas, e ele deu a nós essa tarefa de evangelizar, de levar o evangelho da salvação. Quando está escrito ali, e aquele que crer no evangelho e for batizado será salvo. Lembra que eu falei? Quando a pessoa começa a ser batizado, essa palavra no grego, bapto, que começa a dizer emergido, submergido, afundado ali. Você já viu as pessoas falar assim, aquela pessoa está afundado no pecado, aquela pessoa está afundado em dívidas, aquela pessoa ali está coberta pelos seus erros. A palavra batismo, que quer dizer a pessoa está submergido, submersa, está afundado, sim, começa na palavra. Quando você leva a palavra à pessoa, quando você começa a evangelizar e ela começa a ser submergida pela palavra, aí começa o batismo dela. É a sua responsabilidade, é o seu chamado levar a todas as pessoas, sim, a palavra de Deus. Fazer com que as pessoas sejam completamente imersas pela palavra, que elas estejam, sim, envoltas, que elas estejam totalmente cobertas pela palavra,
pelo Evangelho da salvação. E como eu disse, não por costumes, não por tradições, não por leis, não pelas coisas que nós aprendemos, mas pelas coisas que Deus quer que nós levamos às outras. Aquele que crer será salvo, mas quem não crer será condenado. Por isso que eu estou batendo nessa tecla também de falar sobre o evangelismo a respeito da palavra correta. Porque se você convence uma pessoa da sua religião, que você convence do seu costume, das suas leis, e essa pessoa, sim, ela crê no que você está falando, mas que não é o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, essa pessoa continua condenado. Por isso você tem que saber, eu quero levar a salvação da pessoa, mas eu quero levar, sim, o evangelho verdadeiro, aquele que Jesus trouxe do seu reino, o reino de salvação, o reino de paz, que leva a pessoa inteiramente a Deus, que você só encontra um mediador entre Deus e essa pessoa, a saber, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, que se entregou por nós. O evangelho que permite a pessoa olhar para si próprio e falar: eu preciso de Jesus. Eu quero levar esse velho homem à cruz todos os dias. Eu quero deixar os meus pecados, as minhas vontades, as minhas emoções, os meus desejos, tudo na cruz. E eu quero seguir esse evangelho, seguir o reino de Deus, cumprir o propósito para o qual eu fui chamado. Todo aquele que nele crer. Essa palavra nele significa o evangelho, crer no evangelho, e que crer em Cristo, que o evangelho se trata dele. Jesus Cristo de Nazaré. Não há um nome mais poderoso que esse nome. Não há salvação fora esse nome. E não há evangelho que venha que não seja baseado em Jesus Cristo de Nazaré. Por isso não adianta tentar colocar um costume, colocar um método, uma receita. Não. É simplesmente Jesus, ele veio por você. Entregou a vida para salvar a sua vida. Ele se fez carne para a sua carne morrer. Sim, você deixar o velho homem na cruz. Deus é contigo, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém.